passar para a próxima, então? Só um parênteses, só para importante, porque eu passei por isso. Mães, não deem vitamina por conta própria, por favor. Falaremos. Né? Olha o resultado agora, entendeu? Olha aqui, porque o médico receitava para minha irmã, que tem paralisia cerebral, e minha mãe achava que por eu ser prematura, eu era muito magrinha, que eu que tinha que tomar também. E agora, olha só. Então, vamos lá. Próxima, só um parente, gente. Próxima pergunta. É do Tércio, que é o esposo da Drica. Por que o bebê, antes de 1 ano, não pode consumir leite de vaca? Qual a diferença do leite de vaca para a fórmula? Super te entendo, Tércio. Isso é uma questão de idade, porque no nosso tempo não tinha essa questão de fórmula. A gente tomava aqueles leite de saquinho. Super entendo. Então, vamos lá. A fórmula. A fórmula é um alimento que foi produzido e preparado para bebês, crianças, certo? O leite de vaca, ele é um alimento que foi produzido, preparado, passou pela vaquinha, mas passa pela indústria também, e ele é para a população em geral. Ou seja, ele não tem todos os nutrientes necessários para uma criança. Uma criança que não pode ser amamentada, a primeira opção, geralmente, sempre é o uso de fórmula. É o mais adequado, porque as fórmulas são preparadas para elas, tem aquilo que elas precisam. E o leite de vaca, não. Só que a gente sabe que tem pessoas em extrema vulnerabilidade social, pessoas que não têm condições e precisam dar o leite de vaca para a criança. Então, o pediatra, ele vai orientar, de acordo com a idade e outras questões, a diluição do leite de vaca para essa criança. A partir dos 9 meses, de acordo com o Guia Alimentar para a População, para as crianças até 2 anos, a gente já pode introduzir o leite de vaca. Porém, não é o mais adequado. As crianças, por exemplo, que precisam tomar o leite de vaca antes dos 9 meses, elas têm que ser também suplementadas, porque o leite de vaca, ele não garante todos os nutrientes, todas as vitaminas que aquela criança precisa. E ele precisa ser diluído, porque ele tem alguns componentes que, se oferecidos para aquela criança daquele jeito que a gente tirou da caixinha, ou seja, do pozinho e diluiu, não vão ser tão ok para ela. Por isso que precisa de diluir, certo? Então, para uma família que tem condições e que pode, a gente recomenda a fórmula e o leite de vaca após 1 ano. Mas para famílias que não têm condições, tem que ter uma alternativa, né? Então, tem essa alternativa de fazer a diluição do leite de vaca de acordo com idade e outras questões da criança. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima da... Você falou que após 1 ano pode oferecer o leite de vaca. Então, a minha filha fez 1 ano hoje, amanhã eu já posso oferecer o leite de vaca. Como funciona isso? Ou eu vou fazer uma introdução gradual desse leite de vaca, com uma escolha mais diluído? Como que eu faço essa introdução do leite normal de vaca? Então, Bri, eu acredito que é sempre bom a gente começar aos poucos, né? Porque uma criança que foi acostumada com a fórmula, depois de partir para o leite de vaca, pode ser que ela tenha alguma irritabilidade, né? E o leite de vaca, as proteínas dele são um pouco mais difíceis de serem digeridas do que a fórmula e do que o leite materno. Então, as crianças costumam ter um pouquinho de dificuldade, sofrer um pouquinho por conta disso. Então, é bom ir de pouquinho em pouquinho. Não já, ó, hoje é aniversário da Ana, amanhã taca um leite de vaca nela. Tchau, fórmula tá muito cara, entendeu? A fórmula tá muito cara. É só contagem regressiva. Vai de pouquinho em pouquinho. Posso complementar? Claro. Complementar?
o leite de vaca, por ele passar por o processo de industrialização também, ele acaba tendo muito sódio, tá? Sódio, potássio e cálcio. Então, quando você ingere muito, a criança toma esse leite em quantidade até elevada, porque às vezes a mamadeira é 4, 5 mamadeiras por dia, porque a criança é pequena. Ela vai ingerir muito cálcio e essa criança pode ter uma grande deficiência de ferro no futuro, porque o cálcio e o ferro, eles competem ali na absorção. Então, tem que ter esse cuidado também. E sem falar que o leite de caixinha para menores de 1 ano, ele é muito alergênico. Então, tem que cuidar para a criança não desencadear uma alergia no futuro. Então, por isso que não é muito indicado oferecer leite de vaca para criança menor de 1 ano. O ideal seria nem 2 anos. Por mim, eu nunca indicaria usar o leite de caixinha até 2 anos. Até porque o sistema imunológico da criança não está maduro para receber essa grande quantidade de nutrientes e ela não consegue fazer aquela quebra. Por isso que muita criança apresenta intolerância à lactose ou intolerância a outra. Qual que é a outra que tem? Que é a proteína do leite, né? A proteína do leite, né? Proteína do leite, exatamente. Então, tem que ter esses cuidados também, tá? Por isso que não é indicado 1 ano de idade oferecer. E tem que saber também se o leite de vaca que ele está falando é o leite em pó, é o leite de caixinha, o que é? Porque o leite em pó também é leite de vaca, ele só está numa forma de apresentação diferente. Eu vou responder porque é meu marido. Então, é o leite mais barato. Sim, por isso só um minutinho. Tá. É pelo leite mais barato mesmo. Não... Sim, normal. Mas às vezes é compensável você gastar um pouco agora do que lá no futuro. Sim. Eu acho que tem que colocar em balanças assim, porque a criança, ela vai crescer. Ela logo vai sair da fralda, logo ela vai sair da mamadeira. É um período que a gente passa por isso, mas para frente ela logo sai, então não vai ter problema. Aí já o dinheiro vai sobrar. Inclusive, assim, eu vou dizer para as empresas que fazem a fórmula infantil, porque eu tenho certeza que elas estão assistindo o nosso vídeo, por favor, abaixem o preço da fórmula, né, gente? Por favor. É um absurdo, nem todas as famílias conseguem arcar com isso, porque é caro, tem criança... A Anne é uma criança, assim, que não curte muito a fórmula, ela prefere mamar o leite materno mesmo, e eu fico muito tranquila quanto a isso, mas tem crianças que ficam exclusivamente na fórmula, e para uma família, né? Vamos pensar numa família que recebe um salário mínimo, pagar quase R$50 numa latinha de fórmula que não dá para uma semana, praticamente, é bem complicado. Então, seria interessante que as empresas começassem a pensar nisso também, deixar alguns preços mais acessíveis para as famílias. Sem baixar a qualidade, exatamente. Né, Exatamente. Porque eu tenho certeza que eles vão ser um dos nossos patrocinadores, entendeu? Então, eu já estou deixando o recado para baixar o preço da fórmula. Láctea. Profetiza, Dri. E é importante também falar para as mães que no mercado a gente encontra composto lácteo e a gente também encontra o leite em pó e a fórmula infantil. O composto lácteo ele não pode ser confundido com fórmula infantil e nem com o leite em pó. Eles são uma mistura de leite e também de outros ingredientes que não são lácteos, como, por exemplo, açúcar e outros aditivos alimentares. Então, é bom sempre ficar atento e sempre ler o rótulo para saber o que nós estamos oferecendo para os nossos filhos. Muito interessante mesmo. Então, quem sabe futuramente a gente tem um vídeo sobre rotulagem, né? Quem sabe se as meninas aceitarem, né, Cal? A gente pode estar falando um pouquinho a respeito do assunto. Na próximas questões, a gente tem uma participação especial do Thomas. Tá batendo na bunda dele e tá saindo. A gente estava até rindo, né, que
todas, né? Nós somos mães em home office, né? Então, vai acontecer mesmo e a gente tem que dar esse tempo para a criança, porque eles não têm culpa também, né? Então, a gente tá, eu acho que nós, como mães, temos que dedicar o maior tempo possível para eles, e é uma loucura mesmo, eles precisam de atenção. Então, pode ser que a gente escute ele conversando, não tem importância, a gente conversa com ele. Seja bem-vindo, Thomas, ao nosso vídeo. Não pode cobrar cachê caro. Então, vamos lá, Coni. Vamos lá. Agora temos duas questões, né? Então, a primeira é da Fernanda. Posso oferecer bolacha ou biscoito para agradar todos, que nós estamos no nível nacional, de maisena para meu filho? E a Daiane também pergunta, e o biscoito de polvilho? Tá, primeira coisa, a Fernanda e a Daiane, qual a idade das crianças? Elas estão entre 8 meses e 1 ano. Menor de 1 ano. Uhum. O que a gente fala? Geralmente eu falo para reunião de famílias ou quando eu tenho alguma mais orientação familiar para passar, o que eu falo muito para ela? Tudo que a gente for oferecer que é industrializado e passa por um processo de industrialização, esses alimentos eles acabam tendo muito mais conservantes e sódio. Por quê? Porque é isso que vai manter a validade desse produto ao longo prazo. O que essa mãe, antes de comprar esse biscoito ou essa bolacha, ela tem que olhar? O rótulo do produto. Como que a gente lê o rótulo desse produto? A gente vai lá na parte de ingredientes, escrito ingredientes, e aí a gente olha lá. O que tiver em primeiro escrito, primeiro dando, tem que olhar a primeira coisa quando a gente vai oferecer um produto para essa criança. Um exemplo, o biscoito de maisena. Você vai lá no ingrediente da embalagem e olha o que é que está escrito. Porque ali vai estar descrevendo quais são os ingredientes que foi usado nesse produto. Começando pelo primeiro, é o que mais tem, o segundo é o que mais tem, o terceiro dando sequência. Então, você vai lá, chega no pacote de biscoito maisena, o que você vai olhar? Farinha branca, enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura, edulcorantes e consequentes outras coisas mais. Então, a gente tem que observar. É um alimento nutritivo que eu vou dar para o meu filho? Meu filho precisa comer esse alimento? Ou eu posso fazer um biscoitinho para o meu filho e oferecer um alimento de qualidade para ele também? Então, eu acho que vai muito de você ter essa noção do que a gente está oferecendo para os nossos filhos. O biscoito de polvilho, você vai lá, polvilho, e aí já tem gordura hidrogenada. O que é essa gordura hidrogenada? É aquela gordura trabalhada que foi feita pela industrialização, que é cheia de gordura trans, cheia de gordura saturada, que não vai fazer bem para essa criança. Por isso que o biscoito de polvilho ele é tão crocante, porque ele é cheio de gordura. Então, aí você tem que observar. Gente, é interessante eu dar isso para o meu filho ou eu fazer um biscoito de polvilho em casa? Que a gente fala que é uma comida muito mais de verdade do que um alimento processado, industrializado. Então, o que a família tem que sempre observar antes de oferecer esses alimentos para a criança? E sem falar que o biscoito de maisena é enriquecido em açúcar, a gente não pode oferecer açúcar, não é indicado, não que a gente não pode. A gente não indica a criança ingerir açúcar antes de 2 anos. Por quê? Essa criança vai criar o paladar para o doce. E mais lá para frente, essa criança vai ter muita dificuldade de aceitação do salgado, porque ela vai ter aquele paladar já pronto para o doce e não vai ter aceitação para o salgado. Então, vai muito de cada família observar. E olhar o sódio, esses produtos industrializados tem muito sódio, corante, conservante, isso não faz bem para a saúde.
Principalmente para nós adultos não faz. Imagine para uma criança que está com o sistema imunológico ainda não maduro, então não é indicado. Ou seja, Daiane e Fernanda aprender a fazer biscoito, né? Às vezes, para a mãe que não tem aptidão, substituir por uma fruta ou por alguma outra coisa, né? Porque até mesmo quando a gente sai, que às vezes dá esses alimentos em uma situação que eu vou sair, não tem como levar. Então, Mais procurar prático. opções mais saudáveis e adequadas para as crianças, né? Mais uma vez, falando do guia alimentar para crianças até 2 anos, que eu sou apaixonada por ele, porque ele é completíssimo. E no guia alimentar para a população brasileira, eles falam, os alimentos eles são divididos em 3 grupos, né? Os in natura, na verdade, mais que 3 grupos. Os in natura, minimamente processados, os processados e os ultraprocessados, né? Então, fazer um resuminho só para entender. Morango, in natura. Processado, uma geleia de morango. Ultraprocessado, um petit suisse de morango. Aí, então, voltando, para os pais entenderem, né? Os alimentos ultraprocessados, assim como a Angela falou, eles contêm muitas outras coisas. O que você não vai encontrar no petit suisse é o morango, né? Então, esses alimentos, eles devem ser evitados para as crianças, principalmente nessa fase de introdução alimentar e até os 2 anos, porque até os 2 anos é a fase principal em que as crianças estão na formação do paladar e formação dos hábitos alimentares. Então, se a gente oferecer essas coisas para eles nesse período, a chance deles levarem esse gosto por esses alimentos para frente vai ser muito grande. Então, o mais saudável que dentro do nosso bolso, da nossa realidade, da nossa condição que a gente puder fazer, a gente tenta fazer, tá bom? Agora fala muito, tem muita receita falando, né? Porque agora as pessoas estão em casa, elas estão tendo mais vivência com o filho, e às vezes até a criança já está até enjoada de comer polvilho e biscoito maisena, né? Porque está todo dia em casa. Então, os pais estão procurando opções diferentes para fazer, até com a criança é interessante fazer. Eu sempre fiz com o Davi. Boa. Hoje a gente fez um bolo de fubá com goiabada, mas ele não quis a goiabada. Eu fiz os cupcakes para ele sem a goiabada. Fiz para a gente com goiabada. E ele diz, mãe, eu quero ajudar. Ele quer fazer. E assim, a escola que ele está incentiva muito isso também. Eu acho que é isso que é importante, porque a criança saber que não é só ir no armário e pegar. Vamos fazer. A questão também de ensinar autonomia, né? Porque às vezes é muito só fácil assim, vai pegar. O Davi, ele não gosta dessas coisas. Polvilho ele gosta. Mas biscoito maisena não é uma coisa que ele gostou, porque eu nunca dava para ele. Né? Então, eu já tinha esse receio, esse cuidado também de não oferecer industrializado para ele. Então, o ideal é que a gente tenha, não precisa sempre fazer, mas vai fazendo para que essa criança tenha um pouco de estímulo e vontade de querer fazer também. E pedagogicamente falando, né, estreitar o vínculo com a mãe, estreitar a relação com o alimento, né, uma relação de construção, de produzir o próprio alimento, né, de mexer, de manipular, é bem interessante. Eu vou colocar depois, aqui embaixo, gente, o link, tá? Na descrição do vídeo, o link para acessar o guia. Então, para a mãe que tiver interesse, clica lá, baixa o guia, acessa o guia. A gente sempre tem muitas dúvidas como mãe, né? Então, eu vou alugar uma casa aqui do lado, vou trazer a Ângela e a Bruna para morar aqui do meu lado. A gente também a gente é nutricionista, mas a gente também tem dúvida. Uhum.